Olá, pessoal! Na semana passada a gente teve 5 dicas imperdíveis de como gerenciar o seu chefe. Eu vou deixar o link da parte 1 desse vídeo para você poder assistir, mas pode assistir esse primeiro, depois você assiste o outro, se você quiser, tá bom? Então o link tá aqui embaixo também nos cards para você poder assistir. E hoje a gente tem 5 outras dicas de como gerenciar o seu chefe que também estão imperdíveis. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre como gerenciar o seu chefe logo depois da vinheta. A nossa sexta dica para gerenciar bem o seu chefe é o seguinte: faça perguntas. Porque já pensou se você vai lá, você cumpre uma ordem que ele deu e você erra na tomada de decisão, na ação ali, na atividade que você tem que fazer, porque você não fez as perguntas certas? Então, às vezes, os chefes são meio assustadores assim para a gente fazer perguntas. Mas é importante que a gente deixe essa comunicação clara, né? Vou te contar um exemplo disso. Teve um determinado dia que eu recebi na minha mesa, nessa época eu trabalhava no RH de uma empresa e tinha em cima da minha mesa um abaixo-assinado escrito assim: por favor, não acabem com os nossos empregos. E o pessoal de RH sempre sabe, né, quando vai ter um grande corte. E eu tinha certeza que não tinha nenhum plano nesse sentido, né? Aí eu perguntei pro meu chefe, né? Eu perguntei para ele: chefe, você sabe o que aconteceu, né? E ele disse: não, que estranho. Eu falei: então vou lá na fábrica perguntar. Fui até a fábrica, perguntei para as pessoas, eles disseram assim: Deise, é que estão cortando refeições no restaurante, né, da empresa. Foi cortando refeições do restaurante. Eu também cuidava do restaurante, então sabia que essa informação não era verdadeira. Fui lá no restaurante perguntar para a chefe da cozinha se ela estava cortando refeições, o que tinha acontecido que tinha gerado todo aquele abaixo-assinado. Já tinha o sindicato ligando, uma coisa horrível, né? E ela me disse: não, eu não cortei nada. Daí ela ficou pensando. Daí ela falou: sim, eu cortei o pão. Então eu falei: cortou o pão, mas por que cortou o pão? Ah, porque o seu chefe veio aqui e disse assim: fulana, corta o pão, é muito desperdício. E eu cortei o pão, né? Afinal de contas, ele é o chefe. E ela não questionou nada, ela não fez nenhuma pergunta, né? Eu voltei para o meu chefe e perguntei: por que você pediu para cortar o pão? E ele disse: mas eu não pedi para cortar o pão. Não, eu não pedi, não tem nenhum corte previsto, né? E ele disse: não, peraí, agora eu me lembrei. É que eu fui ao restaurante, vi que eles estavam servindo pão francês e tinham pessoas que comiam metade do pão e a outra metade ia para o lixo. Então pensei: é muito desperdício. Então, o que eu quis dizer para a chefe da cozinha é que ela era para cortar o pão ao meio e não tirar o pão do cardápio, né? Então, a comunicação mal feita, ela pode gerar todo esse ruído e todo esse transtorno, né? Então, foi tudo esclarecido e ficou tudo bem. Mas vejam como é importante fazer perguntas. Então, você recebeu uma ordem, pergunta: mas por quê? Posso ajudar? Deixa eu entender o contexto, né? Porque essa é uma dica bem importante para você evitar fazer o trabalho errado, né? Então, você, além de não ajudar o seu chefe, você vai atrapalhá-lo na carreira. E a gente já falou tanto disso na semana passada. E vai acabar atrapalhando a sua carreira também. Então, a nossa dica é: faça perguntas ao seu chefe. Ainda hoje a gente vai falar o que você vai fazer para gerenciar o seu chefe se o seu chefe for um psicopata. Sim, eles existem. Então me acompanha nesse vídeo até o final para você saber o que você vai fazer numa situação assim que é tão grave e desafiadora, né? Queria te perguntar o seguinte: você já conhece o blog da Synchrony? No blog da Synchrony a gente tem diversos materiais, vídeos, artigos, enfim, outros materiais que você pode acessar. Existem vários materiais lá que são gratuitos. Então vou deixar o endereço aqui para você poder conhecer, é imperdível, tá bom? A nossa próxima dica é o seguinte: peça feedback.
É muito importante você fazer perguntas para o seu chefe também a respeito do seu comportamento e do seu desempenho. Porque assim, ó, para gerenciar bem o seu chefe, você tem que saber como você está sendo percebido, né? Então, assim, ó, isso vai te gerar uma série de vantagens. Primeiro, que vai te gerar autoconhecimento. Segundo, você vai perceber o como o seu chefe está percebendo o seu comportamento. Então, se ele está vendo você como uma aliada ou um aliado da carreira dele, dos interesses dele, ou se ele está te vendo como uma ameaça. Se você está conseguindo cumprir as expectativas que ele tem para você ou não. Então, é muito importante pedir feedback, porque daí você vai ter um direcionamento e você vai poder ver no que você pode melhorar, inclusive para gerenciar melhor o seu chefe. Então, pedir feedback é importante não só para gerenciar o chefe, mas também na vida, né? Então, essa é a nossa 7ª dica. A nossa 8ª dica é o seguinte: dê feedback. Nem sempre é muito fácil a gente dar feedback para um chefe, né? Porque alguns chefes não estão muito abertos a ouvir feedback. Então tem algumas dicas aí. Primeiro que lembrem que você, lá no vídeo da semana passada, a gente falou em você se mostrar uma pessoa de confiança, né? Então você tem que construir essa relação de confiança para que o seu chefe perceba que você vai dar um feedback para ajudá-lo a conseguir atingir as expectativas de carreira dele. Então, se ele perceber que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa que é uma aliada do desenvolvimento dele, não uma ameaça, e se ele perceber que você está genuinamente interessado em ajudá-lo a se desenvolver na carreira, a ter resultados extraordinários e também em ajudar a empresa, ele vai te ouvir. Então, a gente escuta aquelas pessoas nas quais a gente confia e pessoas nas quais a gente admira. Como você já mostrou lá, você seguiu a dica da semana passada e você já mostrou que você também é uma pessoa competente, então ele passa a te admirar, né? Então ele passa a confiar em você e te admirar também. Então você vai conseguir criar esse espaço para aos poucos ir dando feedback. Você vai falar com bondade e vai falar a verdade. Então, assim, dar feedback não é ser agressivo com o seu chefe, né? Então, você vai escolher as palavras, pode até treinar na frente do espelho. Então, pensa bem no que você vai falar, como a gente deve ser responsável em feedback com todas as pessoas, né? Então, pense no seu feedback, vá lá e converse com ele, né? Olha, estou aqui para dar um feedback, mas é para lhe ajudar no desenvolvimento da sua carreira e no seu autodesenvolvimento. Se você perceber que o chefe começou a reagir mal, para de falar. Não adianta você insistir no feedback. Ele não quer ouvir, é um direito que ele tem, assim como todas as outras pessoas. Nós não somos obrigados a ouvir feedback, né? É muito bom quando a gente consegue escutar, mas nem todo mundo ou nem todo dia todas as pessoas conseguem fazer isso. Então ele começou a reagir mal, você para de falar e você se coloca à disposição quando ele quiser conversar. Então, assim, deixa o feedback sob controle deles. Também é uma questão bem importante em relação ao feedback. Então, essa é a nossa dica: dê feedback ao seu chefe. Bom, a nossa 9ª dica é o seguinte: estabeleça limites. Mas antes da gente falar dessa dica, eu queria te perguntar, você já curtiu esse vídeo? Eu queria te pedir para curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e também deixar seu comentário aqui. Você já está conseguindo gerenciar bem o seu chefe? O que você está achando das dicas? É porque assim, ó, quando você curte, compartilha, comenta o vídeo, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Então, me ajuda a fazer esse canal crescer, tá bom? Porque daí a gente pode fazer mais vídeos, fazer mais produções para vocês. Então, queria te pedir essa ajuda. Bom, voltando ao gerenciamento do chefe, lembre-se de estabelecer limites. Então, assim, ó, não é porque ele é o chefe que ele tem o direito de passar por cima de você. E a gente sabe que alguns chefes acham que podem fazer isso. Então, por exemplo, é razoável o seu chefe gritar com você? Claro que não!
É razoável o seu chefe usar nomes pejorativos, te diminuir? Não, não é não. Então, assim, ó, estabeleça limites desde o início dessa relação profissional. Então, assim, esse chefe passou do limite, você vai lá e você conversa com ele. Então, por exemplo, o chefe começou a gritar com você, e tem alguns chefes que são bem assustadores, né? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você tem que lembrar que você tem que derrotar o seu medo na sua mente. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem uma figura superior de autoridade, muitas pessoas ficam com medo de estabelecer limites, né? Então, assim, ó, a pessoa começou a gritar, né? O chefe começou a gritar com você. Diga para ele: olha, eu não lhe dei o direito de falar assim comigo. Fale assim, com assertividade. Então, você não está gritando de volta, você está estabelecendo um limite. Te garanto que ele vai ficar bem assustado. Ele vai dizer: o quê? Hã? Né? E ele vai passar a te respeitar mais. Se isso não funcionar e se os limites que você colocar ali não gerarem resultado, porque a gente não controla o comportamento de ninguém, nem dos nossos chefes, peça demissão. Então, assim, ó, não vale a pena ficar num emprego em que você é desrespeitado, maltratado, em que o chefe grita com você. É claro que antes de pedir demissão, você pode analisar se existe um outro lugar dentro dessa empresa para o qual, por exemplo, você pode pedir transferência. Mas não aceite ficar num relacionamento profissional e nem pessoal abusivo, né? Porque isso não vale a pena nessa vida. E se você precisar ficar nesse relacionamento por uma questão financeira, então assim, Deise, hoje eu não posso pedir demissão, o que você pode fazer é você aguentar essa situação temporariamente, mas nunca para sempre, tá? Então você aguenta a situação, mas você já vai fazendo lá uma poupança para você, já vai procurando outro emprego para você sair dessa fria. Essa é uma dica bem importante para a gente ter sucesso na carreira e na vida, saúde mental, né? Saúde física, saúde espiritual e todas as outras, né? Saúde emocional. Então, para a gente conseguir ser feliz dentro e fora do trabalho. Vamos para a nossa próxima dica. Agora a gente vai falar dos chefes psicopatas. Ah, os chefes psicopatas, já conheci muitos deles ao longo da minha carreira, né? Porque assim, ó, eu já fiz vídeos sobre psicopatas organizacionais, né? Eu vou deixar os links aqui também nos cards para vocês poderem assistir, para vocês poderem chegar à conclusão se o chefe de vocês é um psicopata ou não. Rapidamente, o que é um psicopata, né? Um psicopata é uma pessoa que não é capaz de sentir empatia por outras pessoas, né? Então, são pessoas que elas vão demonstrar uma grande frieza em relação a outras pessoas. Mas não é só isso, existem outras características, então se vocês assistirem os outros vídeos, vocês vão poder identificar que características são essas. Lembrando, segundo pesquisas internacionais, uma em cada 25 pessoas é um psicopata. Isso significa, assim, uma em cada 25 pessoas. Eu não falei 25 mil, né? Uma em cada 25 pessoas tem um grau de psicopatia. Então, todos nós convivemos com eles e às vezes eles são o nosso chefe. Então, assim, ó, se o seu chefe demonstra falta de empatia, ele é uma pessoa cruel, ele pisa nas pessoas para subir na carreira, ele não estabelece relações de confiança com ninguém, ele não gosta de ninguém, ele finge que gosta das pessoas, né? São características que você deve colocar pontos de atenção. Se você chegar à conclusão que o seu chefe é um psicopata, eu te digo um negócio: caia fora imediatamente. Então, assim, ó, quando a gente identifica que aquela pessoa tem um grau de psicopatia ou tem um comportamento compatível com psicopatia, a melhor coisa que a gente pode fazer é se afastar imediatamente. Se você não conseguir se afastar imediatamente, porque você pode correr sérios riscos de carreira e de forma mais rara até de vida, o que você vai fazer é aprender a tentar se proteger. Então você não vai enfrentar aquele chefe psicopata, você não vai tentar mostrar para ele o que ele está fazendo de errado.
Então é importante que você tenha esse olhar para assim, ó, ele te pediu alguma coisa, deixe tudo muito claro por escrito. Diga, olha, eu preciso que você me mande isso por e-mail, porque eu esqueço, né? Então deixe tudo documentado para que você tenha certeza de que a hora que a casa cair, porque a casa sempre cai, você vai ter como comprovar que foi ele que deu determinada ordem. Então, vou te dar um exemplo, né? Eu já vi chefes psicopatas, por exemplo, que deram golpes em empresas e que conseguiram colocar a culpa num determinado funcionário. Então, eles se saíram muito bem, né? Eles conseguiram o fruto do golpe e eles conseguiram ainda colocar a culpa em outra pessoa que acabou sendo desligada e aquele psicopata ainda foi promovido. Então, isso é muito comum em psicopatas. Uma das dicas é, claro, você nunca vai cometer crimes na vida. Psicopatas, de forma geral, dizem assim, mas Daisy, todo mundo faz, qual é o problema? O problema é que é crime, né? Então, assim, ó, não cometa crimes. Então, assim, ó, isso já vai te ajudar bastante a se livrar dos psicopatas, né? Então, assim, é claro que, lembra da nossa primeira dica lá da semana passada? Você vai ajudar o seu chefe a gerar as expectativas dele, a cumprir a visão de futuro dele, se isso fizer bem para ele e para a empresa, porque você trabalha para a empresa e não para ele. E lembra que eu citei o exemplo de assaltar banco, né? Então, assim, ó, você não vai fazer nada, em hipótese nenhuma, que vá prejudicar pessoas, que vá, sei lá, ser ilegal, ser imoral, né? Então lembra da ética. Se você ficar num caminho ético, você vai estar muito bem protegido dos psicopatas. Psicopatas organizacionais, dos chefes psicopatas. Mas lembre o seguinte, provavelmente eles vão querer que você esteja fora, né? Porque daí ele não vai estar te vendo como um aliado, ele vai estar te vendo como uma ameaça. Então assistam os vídeos sobre psicopatas organizacionais, que essa dica vai ficar bem mais clara. Mas lembra disso, se seu chefe é um psicopata, caia fora o mais rápido possível. Bom, pessoal, essas foram as dicas. Se inscreve no canal da Synchrony, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo e a gente se vê aqui na semana que vem. Muito obrigada, até a próxima.